Então, hoje, conteúdo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre começar a ser ruim numa coisa nova. Como que a gente encara isso de frente? E quando a gente muda completamente de profissão, a gente não tem outra escolha a não ser se experienciar por esse caminho desconhecido, onde a gente está sendo ainda muito iniciante, então as coisas não estão boas como elas vão ficar, e a gente precisa aceitar esse processo de ser ruim em uma coisa nova. E, e isso mexe bastante com o nosso emocional, e principalmente com as mulheres, com o senso de que já ativa aquele lugar de não sermos suficientes, de não estarmos prontas. Então, quando a gente começa alguma coisa do zero, ou recentemente a gente começou a estudar, a praticar, aquela nova atividade, ela fica muito insegura de estar começando, e aí a gente tem que lidar com esse fato que a gente não vai ser boa do jeito que a gente vai ser lá na frente, né? Então, para a gente poder colocar todo mundo aqui no lugar de humanos, né? E, e as nossas humanidades aqui ficarem muito afloradas e a gente entender que, sim, a gente não vai conseguir ir por outro caminho. É esse. Se a gente se a gente voltar na vida de cada pessoa que hoje está bem, que está super despontando, tá fluindo, é mais natural fazer, não tem mais segurança. Se a gente voltar na linha do tempo dessas pessoas e ver como foi o começo, a gente vai se apavorar. E é bem normal que as pessoas não queiram olhar para aquele começo, né? Queiram apagar o começo, enfim. E tem duas formas de encarar isso, tá? Eu gosto de encarar que a gente está sempre mudando, então aquele começo já não sou mais eu já sou essa pessoa de agora. E então não faz tanto sentido eu ficar olhando para lá, mas também se eu não quiser olhar, se eu não quiser mais ver aquele conteúdo que foi lá do meu começo, eu tenho esse direito, né? Mas isso vai muito de encontro à sua evolução, ao seu crescimento, a tudo que você está fazendo, a sua cara de pau também de se expor. E então o vídeo é sobre isso, é sobre a gente aceitar esse processo, esse começo, esse natural da vida, que é estar sendo ruim em determinada fase, porque é o começo, é o início, é o novo, é o emocional da insegurança, é o você não ter praticado, porque o bom vem mesmo com prática. Não tem outra escolha. E quando você vai crescendo, você também vai podendo ah, comprar ou adquirir ou ter outros tipos de recursos que te possibilitam algumas outras questões que para você pode fazer muito mais sentido e você se sente mais seguro. Por exemplo, se você começa a produzir, né, material aqui e tem que fazer tudo, e daqui, sei lá, daqui um tempo, né, vamos pensar daqui 2 anos, você vai olhar para trás e vai ver, ah, nossa, eu fazia tudo, era desse jeito, era o começo, mas daqui 2 anos eu tenho como ter ajuda. E aí você não vai fazer tudo sozinho, daí você já vai ter um outro tipo de resultado também, porque você já começou. Então, para chegar lá, para chegar em 2030, vamos pensar. Chegar em 2030 com uma construção de uma nova identidade, de um novo repertório, eu vou precisar começar hoje 3 de 3.
E esse hoje não é perfeito, é o jeito que vai dar para começar em 3 de 3. E eu tô fazendo esse vídeo hoje, porque estou vivendo isso. É, eu adiei muito esse começo aqui. E muito por todos os motivos que todo mundo passa. E eu já comecei aqui no YouTube com outro conteúdo. E eu senti que agora o que eu preciso falar não é sobre aquele conteúdo. Não exatamente nesse momento. E então eu disse que eu preciso trazer essa iniciante de YouTube para viver a história e poder falar como é também, porque eu já comecei muitas outras coisas e é bem parecido. A gente não, a gente não se sente que tá num lugar que gostaria ainda, né? A gente só precisa fazer. E acho que uma recomendação que todo mundo traz, né, para esse sentido do começo é não fique se vendo, não fique corrigindo, não fique criticando, não fique olhando demais para o modo que você produz, porque esse é o seu começo. E o começo sempre vai ser assim, desafiador e do jeito que dá, né? Então, gosto de trazer a energia do mago, que é o que tem todos os recursos para fazer, e ele dá esse salto, né, para começar do jeito que dá, com o que tem. Ele não inventa a roda, ele não espera ter os melhores equipamentos, as melhores condições, ele só faz. E o mago ele tem essa força de começo ancorado numa situação de vai dar certo. O começo é assim, você está fazendo com o que você tem, isso já é muito incrível, porque tem muita gente que não está fazendo. E tem muito mais condição, é, olhando para essa questão de recursos, materiais, né? Porque não tem essa coragem. E o começo ele precisa disso, ele precisa ser carregado de coragem. E uma coragem que é algo que não tem como escrever, vem do coração mesmo. Você vai seguir, mesmo com a sua crítica interna, com os seus sabotadores, com o o seu modo de achar que não tá bom, você vai seguir. Isso é a coragem. A coragem é se colocar na arena, né? É se colocar no fogo. É se colocar para que um monte de gente veja você do jeito que você não gostaria exatamente que estivesse, mas você está começando. E, e eu também acho uma outra coisa bem importante, que quando a gente faz esse tipo de conteúdo, de vídeo, de experiência, tal, a gente mobiliza muita gente que está lá sentada esperando esse vídeo chegar, para que ela olhe e diga: ah, se ela consegue, por que que eu não vou conseguir? Essa sempre foi a minha frase. Eu sempre olhava para as pessoas, independente de qual nível, de qual estudo a pessoa tivesse, ela é humana que nem eu. E eu pensava, né, dentro das minhas capacidades de aprendizagem, eu pensava assim, que penso, se ela pode, se ela consegue, eu também posso e eu também consigo. E isso é inspirador, isso é mobilizante, estimulante, enfim, a palavra que você quiser. Então, a mensagem era curta, mas era para te desacomodar. E para fazer eu criar esse movimento aqui que tem a ver com começar do jeito que é possível, mas começar com intenção, começar com propósito, começar com foco.
começar com estrutura, começar com um objetivo, começar com uma, uma força interna que diz que é por aí e que é o começo. E o começo desse desdobra numa energia, num campo que a gente não tem noção. Porque quando a gente faz uma coisa, nós, né, movemos no campo, o universo, ele entende que ele pode agir. E a partir desse momento, ele faz os borogodó dele. Ele dá as remexidas dele. E eu acredito nisso. Então, se você gosta desse conteúdo, se faz sentido para você, comenta aqui embaixo, espalha esse material e a gente se vê no próximo vídeo.